Os ouvintes da Rádio Band News FM, desde muito cedinho hoje, foram muito ativos, participaram muito aqui da nossa cobertura especial, o plantão de notícias logo cedo, 7h18 da manhã, quando uma coluna grossa de fumaça avisou, né, no horizonte de São Paulo tinha aquele aviso de uma tragédia. Era muita fumaça, foi uma explosão muito grande quando um avião que decolou do Campo de Marte, que fica ali numa área bem próxima ao centro, né, na zona oeste de São Paulo, mas uma área muito movimentada. Pouco depois, esse avião o piloto tentou fazer uma aterrissagem. Pela imagem que a gente já pode colocar aqui na nossa live e para quem está acompanhando pela TV também, pelas imagens das câmeras de segurança, é muito impressionante, gente, o que aconteceu. É muito impactante mesmo, porque em poucos segundos esse avião se choca com o asfalto de uma avenida muito movimentada, a Avenida São Vicente. Marquês de São Vicente. Marquês de São Vicente, obrigada, Renan. Marquês de São Vicente, está aí, ó, a imagem já na nossa live. Do momento em que esse avião aparece nesse ângulo da câmera de segurança, são 3 segundos. E ele já se choca com o asfalto da Marquês de São Vicente, uma avenida, só para quem não está aqui em São Paulo ter noção, né, do movimento que tem essa região. Ali a gente está falando de 2 centros de treinamento de times de futebol, tem o Tribunal de Justiça, né, uma grande sede do Tribunal de Justiça, da Justiça Trabalhista de São Paulo, onde milhares de pessoas circulam todos os dias, fica ali muito perto, uma emissora de TV, a sede do Estadão, o jornal Centenário de São Paulo, tem imagens que mostram, inclusive, esse avião passando muito próximo. Então, linha de trem. Linha de trem. Poderia ter sido uma tragédia muito maior, mas de qualquer forma, uma tragédia, com 2 mortos, feridos e muitas pessoas em pânico logo cedo, né, Renan? Sim. Porque 7h18 da manhã, a hora que São Paulo está correndo para o trabalho, literalmente, e uma sorte incrível que esse avião bate no asfalto, no cruzamento de 2 avenidas, quando o cruzamento está vazio, porque o sinal estava fechado. Por questão de segundos. Se esse sinal estivesse aberto, teria sido uma tragédia muito, muito maior. É importante lembrar, e a gente até consegue observar nas imagens um outro trecho importante, um ônibus, né, um coletivo foi atingido também por esses destroços desse avião, e essas pessoas ficaram feridas também, ocupantes desse coletivo. O Arthur Covre está aqui no estúdio, tem informações atualizadas para a gente desse acidente. Arthur, já teve liberação da via por ali, né? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A Marquês de São Vicente já foi liberada ao trânsito, né? Depois de ter ficado interditada desde o início da manhã de hoje. E a Marquês de São Vicente também, ela serve muito de alternativa para quem está na marginal do Tietê. Então torna ela ainda mais movimentada, porque muita gente prefere sair. Ela é paralela à marginal do Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, para quem sai da Zona Oeste de São Paulo e vai para a Zona Oeste e para a Zona Leste da capital paulista. E nesse horário de pico, muita gente sai da Zona Norte e utiliza as pontes para atravessar o Rio Tietê. E era justamente esse semáforo que estava fechado, o semáforo fechado, e o que impediu que a tragédia fosse maior era justamente esse fluxo de quem sai da Zona Norte e vinha para a região central, para o bairro de Perdizes, Pompeia, enfim. Foi por volta das 7h16 esse acidente. O piloto ainda tentou fazer um pouso, obviamente ele teve algum problema, o avião quicou, bateu numa árvore, atingiu um ônibus e houve a explosão, como a gente observa nas imagens, que são impressionantes. Foram encontrados 2 corpos carbonizados, as vítimas, o dono do avião, o advogado dono da aeronave, Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, e também o piloto, os únicos 2 que estavam na aeronave, Gustavo Carneiro Medeiros. O advogado, inclusive, tinha postado um vídeo, né, minutos antes do embarque. Outras 6 pessoas foram socorridas, o motorista do ônibus, que teve uma crise de ansiedade, teve que ser resgatado, e 5 ocupantes do ônibus, além de um motoboy, que foi atingido por um destroço. Mas nenhum desses feridos, felizmente, nenhum deles em risco. O avião King Air F90, capacidade para 8 pessoas, incluindo o piloto, tinha 4,5 metros de altura, só sobrou o motor e a parte do bico. Ficou completamente destruído o avião, saiu 7h15 da manhã do Campo de Marte, atravessou o Rio Tietê, porque o Campo de Marte fica do outro lado, né, do Rio Tietê. Então ele provavelmente cruzou, tentou fazer a manobra, quem sabe para tentar voltar, e não conseguiu. Agora a Polícia Civil investigando, os homens da Polícia Civil já estiveram no local, Adriana e Renan, e o CENIPA também, que investiga, o órgão de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, também ficaram por lá
por 3 horas nesta sexta-feira, já terminaram os trabalhos e agora segue a análise dos destroços. Agora, Covre, só recapitulando aqui, para quem está em São Paulo, ouvindo a gente ou assistindo, agora o trânsito ali liberado. Liberado. Ficou parado ali, tudo travado por toda a manhã, começo da tarde até. Isso, porque até tinha que recolher todos os destroços. 2h45 foi liberado. E agora está tranquilo. Está tranquilo, inclusive eu observei nos 2 sentidos, o motorista consegue transitar tranquilamente. Inclusive a Defesa Civil falou mais cedo, emitiu um posicionamento dizendo que nenhuma estrutura, nenhum prédio da região foi afetado, danificado. Então essa é uma outra informação importante também para quem vive e trabalha. Ali também tem universidade. E também a gente observa numa das imagens a quadra da Mancha Alviverde, que é uma das escolas de samba, né, de São Paulo, do grupo principal, fica do lado ali, do lado. A gente consegue inclusive ver o telhado, quem nos observa, o telhado verde e branco ali, muito, mas muito perto. É uma região que é mista, de uso misto em São Paulo. Uso comercial, mas também uso residencial. Tem um condomínio residencial muito próximo ali também, com várias torres. Tem prédios residenciais muito perto da Marginal Tietê e muito próximo de onde esse avião caiu. E como eu falei, gente, obrigada, viu, Covre? Valeu. Como eu falei, os ouvintes e também as testemunhas que estavam ali ao redor falaram tanto com a Band News FM quanto com a Band News TV. Então, muita gente testemunhou, viu, passava por ali e relatou para a gente desde cedo o que estava acontecendo, né, Renan? Um deles é o Adriano, ele é professor de educação física, estava numa academia da região e viu o que aconteceu lá na Marquês de São Vicente hoje de manhã. Vamos acompanhar o relato dele. Dólar aqui numa academia próxima, estava vindo de moto, já estava indo embora. Estava a 10 metros da primeira queda aqui, da primeiro impacto dele. A gente viu ele descendo com barulho, né? Que acho que o motor estava falhando. Ele com certeza tentou fazer uma aterrissagem de emergência. Então ele deu o primeiro impacto ali, que ele acabou colidindo com um coqueiro e uma placa de sinalização, caiu um pedaço da parte da aeronave ali. Quando ele deu o primeiro impacto, ele já liberou um excesso enorme de combustível. Aí o segundo impacto dele foi aqui a 50 metros, então você pode ver que ele já tem uma placa no chão lá, ó. E aí uma outra parte da fuselagem da aeronave caiu para cá, já pegando fogo. E conforme ele foi se arrastando, a 150 metros aqui, ele já foi pegando fogo já, estava pegando fogo. Infelizmente um ônibus parado, né, com as pessoas descendo do ônibus e ele acabou colidindo na traseira do ônibus, foi aí que colidiu a explosão maior da aeronave. Agora a gente vai ouvir o que a testemunha Sirlene narrou pra gente. Ela iria pegar esse ônibus que foi atingido pelo avião, mas acabou decidindo ir a pé. Vamos acompanhar. E eu vim para fazer meu exame demissional, porque eu preciso assumir os meus concursos ainda hoje no período da tarde. E como eu estava atrasada, acordei atrasada, eu preferi, como sou maratonista, eu joguei no GPS, vi o ônibus que passaria, e seria esse ônibus que passaria aqui na Marquês. Eu ia fazer o exame na Roberto Bosch, e aí eu preferi vir a pé, porque dava 15 minutos da estação Barra Funda até aqui. E aí eu não peguei o ônibus, vim. Pois quando eu estava chegando aqui nessa praça, que eu fiz a curva para fazer o exame, eu só ouvi um barulho estrondoso, olhei para trás, vi uma sombra preta, eu imaginei que fosse algum prédio pegando fogo, mas como eu tinha horário para cumprir, para fazer o meu exame, eu preferi ir e só fiz uma oração para que o que estivesse acontecendo, que Deus tomasse conta. A gente fica arrepiado quando vê as imagens, né, que a gente está mostrando, e foi um acidente fartamente registrado, né, em vídeo. E imagine só para quem viu isso acontecendo. Foi o caso da ouvinte da Band News FM, Cleuci. Ela disse ter visto esse momento do acidente. A gente vai ouvir o relato dela enquanto acompanha essas imagens. O avião veio com um barulho muito estranho. É um avião que vinha desgovernado. A gente pensou que ele ia bater no prédio aqui do Estadão, mas aquele acabou que arremeteu, seguiu em direção ao Jardim das Perdizes, tentou estabilizar, mas não se conteve e perdeu a altitude. Isso que você falava dos prédios no entorno, né, Adriana? Há inclusive outras imagens que mostram quando esse avião, quando sai do Campo de Marte, faz essa travessia que o Arthur Covre estava falando pela Marginal do Rio Tietê, na direção da região da Barra Funda, na Zona Oeste, na Marquês de São Vicente, onde caiu, passa muito perto desses prédios, inclusive o prédio do Jornal Estado de São Paulo. Eu acho que para quem não está assistindo as imagens e está fora de São Paulo, não conhece o local, é fácil imaginar, gente, 2 avenidas largas, um cruzamento também amplo, e ali no meio está vazio, porque o sinal de trânsito está fechado. A gente, quando vê essa imagem que nós repetimos agora na live e na TV, que é o registro mais impactante mesmo do acidente, a gente consegue contar. 6 carros fizeram a conversão à esquerda no momento que o avião
se chocava com o asfalto. Então 6 carros escapam por um tris e não vinha carro na direção desse cruzamento porque o sinal estava fechado. Então, de fato, foi terrível, mas a gente poderia ter visto algo muito pior. E do outro lado do cruzamento, uma fileira enorme de carros, motoristas, passageiros, Parados, assistindo aquela cena pavorosa, devastadora, né?